cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o ensino religioso nas escolas públicas e privadas. Vamos retomar um tema que está na ordem do dia e envolve sacerdotes de várias crenças religiosas, políticos, professores, pais e alunos. Para falar sobre este assunto, os nossos convidados são a professora e coordenadora do curso de Ciências da Religião, aqui da FURB, Simone Koch, e o professor de Sociologia ou de Ciências Políticas, Josué de Souza. Antes de começar a nossa conversa, é preciso adiantar que o programa não tem interesse em polemizar o assunto e sim esclarecer a questão da religião no Estado laico como é o Brasil. Muitas escolas foram acusadas de adotar o ensino religioso só na ótica católica e outras já estão sendo acusadas de ressaltar a pentecostal. Fora do segmento religioso, entidades que estudam o assunto também vêm se manifestando. E uma delas é o Instituto Bioética, Direitos Humanos e Gênero, que defende o ensino não confessional da matéria. No entendimento da ANIS, somente esta forma se enquadra no princípio constitucional da laicidade do Estado. Pois bem, vamos começar a conversa com a professora Simone. O ensino religioso em sala de aula não fica tendencioso dependendo da crença do professor? Boa noite, professora Simone. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Também agradecemos em nome do curso de Ciências da Religião esse espaço num programa de tão significativa importância. Bom, pensar o ensino religioso, se ele pode ou não ser tendencioso, sim, como pode ser tendencioso a atuação de qualquer professor na escola, desde que falte formação. Nós vivemos num país onde o ensino religioso, por mais de 400 anos, ele foi confessional e foi, sim, predominantemente católico. Nós passamos por um momento que ele rompe com isso a partir da publicação da LDB atual, a Lei 93/94 de 96, quando do seu artigo 33 ele traz o ensino religioso, mas a lei que altera o artigo 33, porque a primeira versão do artigo 33 na LDB, ele mantinha esse ensino religioso confessional. Santa Catarina viveu um período um pouco diferente, já a partir da década de 80, 70, mas com mais ênfase na década de 80 e 90, com experiência já interconfessional. E por conta disso, o Brasil também, em vários estados no Brasil, isso foi acontecendo. O ensino religioso foi tomando uma outra dimensão, mas ainda assim, um interconfessional que dialogava mais com os cristãos. Esse interconfessional ainda nós não tínhamos as diferentes matrizes religiosas. A partir da LDB, então do artigo 33, da Lei 94/75 de 97, o ensino religioso ele passa a contemplar a diversidade cultural religiosa e esse artigo veda qualquer forma de proselitismo, que é a influência que o professor, enquanto fiel, pode exercer ou não. Perante a lei, isso é proibido. Então, o professor que passa por formação inicial e continuada na área de ensino religioso, ele sabe que ele não pode fazer isso. No entanto, essa proibição ela fica no componente, na disciplina de ensino religioso, porque essa mesma influência pode fazer o professor de artes, o professor de matemática, de filosofia, de história, vai depender da sua crença. Mas isso também só acontece quando nós não temos o entendimento do papel e da função social da escola. Por quê? Enquanto professor, você pode seguir uma determinada crença ou não, mas tem que entender que o papel da escola, que a função da escola é outra, que ali no lugar da escola não é o lugar de fazer religioso, de fazer as pessoas mais religiosas. Embora isso foi durante muito tempo no Brasil.
E em muitos estados, em muitas escolas, ainda é, porque nós temos uma carência muito grande de formação de professores. Santa Catarina é um estado pioneiro com formação de professor para ensino religioso. O único curso que habilita professor para atuar com o ensino religioso é o de Ciências da Religião, licenciatura. Que a FURB tem já há bastante tempo, né? Isso, a FURB tem, o curso já está com 18 anos, mas nós temos uma realidade no cotidiano da escola, muitos professores das mais diferentes áreas. Atuando no ensino religioso. Atuando, então eu sou professora de matemática e complemento a aula com ensino religioso, ou de história, então assim, esse é um problema muito grave, porque ou não se trabalha, ou vai trabalhar o entendimento que se tem, muitas vezes reproduzindo a sua vivência religiosa, os que têm. E os que não têm, de certa forma, também incentivam a essa não prática, né? Então, essa é uma problemática. Nós temos, na maioria dos municípios de Santa Catarina, uma defasagem muito grande de professor habilitado. A nossa região se destaca pela própria história do curso de Ciências da Religião da FURB, assim como também a Univille também já ofertou, no Chapecó, tem um curso bastante forte lá em Chapecó, mas são, agora também na São José, mas ainda é muito tímido, porque 18 anos na educação representa pouco. No mesmo momento, nós temos um movimento nacional, através do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. E essa problemática da formação de professor, ela se deve também ao fato do próprio Conselho Nacional de Educação não ter ainda publicado uma diretriz curricular para a formação de professor. Aí o que acontece? Os estados que ofertam, nós temos 14 estados ofertando Ciências da Religião no Brasil, mas eles vão mais por orientação do FONAPER, que é o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. Pelo Fórum já foi criado também a Rede Nacional das Licenciaturas em Ensino Religioso, que tenta aproximar essas licenciaturas existentes no Brasil, uma vez que não existe uma diretriz. Então, para aproximar e não se distanciar tanto um curso de outro, um estado de outro. Mas é uma caminhada longa ainda. É um exercício, né? É um exercício, porque o cotidiano, a religiosidade, a diversidade religiosa cada vez é mais visível. Há pouco me falavam, mas agora tem mais. Não, agora está mais visível. As pessoas não têm mais vergonha de responder num censo que participa da igreja X, Y, Z. Até então, até bem poucos anos atrás, as pessoas respondiam... Que eram católicas até como uma forma de... Isto. Mais cômodo, né? Isto. E agora, esse ensino religioso na escola, ele precisa sim... Nós precisamos um componente, uma disciplina que contemple a diversidade cultural religiosa. Porque se não tivermos uma disciplina que trate da diversidade religiosa, ela acaba sendo invisibilizada, como ela foi na história da educação brasileira ao longo desses mais de 500 anos. E nós estamos falando de um Brasil laico, né? Que o Josué, ele como professor da área de sociologia, de ciências políticas, né, Josué? O Josué, que também discute a questão da religião, e a questão da religião e a política. Josué, obrigado por estar aqui também no Cidadania em Debate, mais uma vez, juntamente com a professora Simone. O que está por trás aí quando se discute a questão de tirar o ensino religioso da escola? Alguns, né, sugerem que se retire essa disciplina e outros batem na necessidade de se ter a disciplina de ensino religioso na escola. O que é o jogo que tem por trás aí? Carlos, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Cidadania em Debate. Quando discute a retirada ou a manutenção da disciplina de ensino religioso na escola pública no Brasil, no meu entendimento, eu acho que nós temos duas forças aí em debate, três pelo menos.
A primeira força, a primeira disputa é que quem defende uma educação mais humana, que tenha temas que se relacionem mais à questão da humanidade, direitos humanos, formação social, formação do cidadão, e aí entra nessa disputa não só a disciplina de ensino religioso, mas entra a disciplina até com uma experiência acadêmica mais tradicional, como história, filosofia, sociologia, e quem defende uma formação básica mais técnica, que aí não precisa discutir temas como religião, como sexualidade, como sociologia, como política, porque na escola tem que se formar mão de obra técnica. A primeira disputa é essa. A outra disputa que existe estando a disciplina de ensino religioso, tem uma disputa por trás de quais forças religiosas e políticas que se confundem aí vão tentar dominar o currículo e a prática do ensino religioso nas escolas. E aí tem essa disputa toda em torno da disciplina de ensino religioso. E a terceira força? E a terceira força é a força do FONAPER e de cientistas que discutem e acadêmicos que discutem a disciplina de ensino religioso e a temática da religião, que vai disputar aí, tentar fazer com que essa temática seja tratada a partir de uma perspectiva científica e não de uma perspectiva confessional. Essa diferenciação que eu acho que é interessante a gente fazer a nossa discussão aqui, né? Aliás, a gente vai tratar dessa divisão aí, porque ela tem uma linha tênue que eu acho que é interessante a gente fazer essa abordagem. A gente faz um intervalo e na volta a gente retoma um assunto exatamente por aí. Como tratar essa linha tênue? A gente já volta.